Olá, meu querido, boa noite, tudo bem? Queria te convidar nessa noite a fazer uma reflexão no texto que se encontra em Números, no capítulo 13, que faz a narrativa ali quando Deus manda Moisés enviar os homens para espiar a terra de Canaã. E aí, em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Parar por aqui na leitura, porque depois ele vai narrando as famílias, os nomes das tribos e etc. E aí esses homens vão, né? Nós já conhecemos essa história bastante nas escolas dominicais, né? Que participamos, né? E de outras formas também sabemos que esses homens vão lá espiar a terra, vários homens. Ah, e aí vem o relatório a partir do versículo 25. O relatório é o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o eram aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Até aí, depois a gente continua aqui com alguns pontos interessantes desse texto para podermos refletir o que esse texto tem a nos dizer nesse momento como um todo. Eu tenho pensado em duas palavras durante a semana. Uma delas é a prudência, e aí, olhando nos dicionários, prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, uma cautela, a precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assuntos delicados ou difíceis. E a outra palavra é a conveniência.
E a conveniência é o seguinte: é aquilo que atende ao gosto, às necessidades, ao bem-estar de um indivíduo. Então eu queria olhar para esse texto de Números, sobre essa narrativa do povo de Israel indo ali espiar a terra de Canaã e trazendo esse relatório para o povo de Israel, para Moisés, para Arão, para todos eles, e pensar nessas duas palavras, a prudência e a conveniência. E quão tênue é essa relação entre essas duas palavras. Por um lado, esses homens vão ali, encontram que realmente a terra produz bons frutos, a terra é boa, a terra tem uma vegetação interessante para o plantio, etc. Mas eles também trazem as advertências com relação aos homens que moravam naquelas terras, né? Os gigantes, guerreiros, etc. E esse relatório, pelo lado das advertências, das preocupações que eles levantam, essas preocupações elas são mais fortes, as considerações em cima dessas preocupações elas se tornam muito mais fortes do que todo o benefício que seria estar naquela terra. Então entram essas duas palavras de novo sobre a prudência, talvez prudência que esses homens estavam revelando ali, trazendo para aquele momento, mas também a conveniência. A gente já chegou até aqui, já conquistamos bastante coisa. Para que a gente vai sair daqui para ir lá morrer, para ir lá desafiar esses homens, esses gigantes? Eu acho que já tem terra suficiente e por aí vai. E eles dão esse tipo de relatório para Moisés e para o povo de Israel. E aí o povo de Israel ouve aquilo, a narrativa do texto diz isso para a gente, e fica com medo, o povo grita e o povo começa a questionar: poxa, por que fez a gente chegar até aqui? Nos tirou do Egito, a gente tinha tudo lá, não tinha essas preocupações, e agora a gente está prestes a entrar numa terra nova, que a gente não conhece todos os perigos, e a gente pode morrer lá, etc. Vários comentários negativos acerca daquilo tudo, a chegar ao ponto de que queriam que levantasse um capitão, né? O versículo 4 do capítulo 14 diz: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Decidiram rapidamente pela conveniência do que a situação apresentava para eles. O mais conveniente agora a gente levanta um capitão aqui, resolve tudo, volta para o Egito. Nossa situação está resolvida. E Moisés e Arão, versículo 5 diz: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Eles ficaram apavorados, né, com que a atitude do povo de Israel em relação a tudo aquilo que eles já tinham visto, tudo que já tinham experimentado no deserto, a forma como Deus tinha conduzido esse povo até então, e agora eles estavam apresentando esse tipo de comportamento, que parecia prudência, tinha cara de prudência, mas ele estava muito mais enquadrado como conveniência. E aí surge Josué no versículo 6 do capítulo 14 de Números, diz: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, ou seja, eles estavam lá juntos também, viram tudo que aqueles homens viram, eles rasgaram suas vestes, né, que isso era uma demonstração de humilhação, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Aí já começa a mudar o discurso daquilo que aquela primeira equipe de espias já tinha trazido. Vejam que Josué não diz que a terra era boa. Ele acrescenta
um adjetivo muito forte, é muitíssimo boa, não é simplesmente boa, é muitíssimo boa. E se o Senhor, e aí ele coloca a dependência de Deus, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que emana leite e mel. Esse foi o relatório de Josué. E aí ele acrescenta o versículo 9: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Josué está aqui, na verdade, firmado e totalmente embasado nas promessas que Deus havia feito desde Abraão, de que faria da nação de Israel, né, benditos, uma família bendita, por onde quer que eles fossem. Havia uma promessa que já vinha passando de pai para filho, e Josué tinha plena consciência disso, que aquele momento tinha chegado, que aquilo que eles estavam fazendo lá, indo espiar aquela terra naquele momento, era cumprimento da promessa de Deus, e que aquilo que tinha parecido como um desafio naquele momento para eles já estava ganho, porque Deus estava nesse negócio. E Deus tinha garantido isso a eles através das promessas. Então não havia o que temer. Baseado nessas promessas, nessas verdades, que Josué se levanta e dá essa direção ao povo. Vejam que não foi nem Moisés, nem o próprio Moisés falou nada. Ele se, ele se dobrou ao chão junto com Arão, né, para chorar, para prantear por aquilo tudo, e Josué toma a cena, encorajando o povo a confiar no Senhor. O Senhor é conosco. Né? Assim como o pão, nós podemos devorar também. Retirou-se deles o seu amparo. Eles já não estão sendo mais amparados por ninguém. O Senhor é conosco, não tem mais. Mas mesmo assim, apesar disso, o versículo 10 diz: apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem, né? Mandando apedrejarem a Josué e Caleb. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Imagina o cenário. Josué está dando um relatório positivo em cima daquilo que os outros espias tinham apresentado, e mesmo assim o povo de Israel resolveu tomar nas suas mãos pedras, e a intenção era apedrejar mesmo Josué e Caleb e os matarem, para que eles se calassem e parassem de levar o povo a entender que essa promessa era o momento de conquistar. Aí o próprio Deus intervém, versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha só, a situação chegou num ponto em que Josué se levanta para declarar as promessas de Deus. Moisés está no chão com Arão, simplesmente chorando, desesperado pela atitude do povo. O povo querendo pegar pedras para matar Josué e Caleb. O próprio Deus mais uma vez intervém nessa situação toda, questiona sobre isso, chama a atenção de Moisés, que era o líder daquele povo naquele momento, e diz para ele que aquele povo estava o provocando. O povo de Deus estava o provocando e não estava crendo no Senhor. Apesar de tudo aquilo que Deus já tinha feito, tudo aquilo que Deus já tinha apresentado, tinha mostrado para eles, ainda assim, a atitude desses homens era não crer em Deus, era não confiar no Senhor, era preferir a conveniência do momento. Isso não era prudência. A atitude desses homens para com aquilo que foi relatado inicialmente não estava enquadrado na prudência. Aquilo era conveniência. Essa é a palavra. E aí, o versículo 12, Deus diz assim: com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti
um povo maior e mais forte do que este, ou seja, aquela promessa que tinha sido dada àqueles homens ali, eles estariam fora, não viriam à terra prometida. E assim foi, né? Nós conhecemos a história. Deus intercede, Moisés intercede pelo povo diante de Deus, etc. E diz: Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor destruir esse povo, se o Senhor trouxer a pestilência sobre eles, o que esse povo vai pensar? A história que tem sido narrada, que o Senhor livrou esse povo com mão forte do Egito, agora o Senhor simplesmente vai destruí-los, vai abandoná-los, não vai deixar entrar na terra prometida, etc. E apesar de toda a intercessão de Moisés em relação a isso, rogando o Senhor, né, dizendo que o Senhor é longânimo, grande misericórdia, versículo 18, perdoa iniquidade, transgressão, e não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração, perdoa as iniquidades desse povo, etc. Mas o versículo 20 diz: Tomou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, diz: Eu lhe perdoei, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas, cananeus, habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, e etc. O que isso tem a ver com a gente? A gente sempre costuma fazer essa analogia do povo de Israel, né? O povo de Israel, tudo que está escrito lá é reflexo, né, para nós, né? Traz para nós a ideia de igreja, dando continuidade a esse legado, né? Como povo de Deus, somos a igreja. E muitas vezes a gente se encontra em situações como essa que está sendo narrada nesse texto, né? Situações são apresentadas diante de nós, né? É aquela história que os sábios costumam apresentar como o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? A gente tem as decisões de olhar da maneira como está o nosso coração. E nesse momento o povo resolve olhar para o copo que está meio vazio. E numa atitude de rebeldia, né, de incredulidade diante de Deus, de não ver que a mão do Senhor estava sobre eles. A gente tem passado por uma situação hoje bem complexa a nível mundial, onde a igreja também está inserida, ela não está fora desse cenário. E aí é que vem a pergunta: como nós, como igreja, estamos olhando para essa situação atual? Temos sido prudentes demais, talvez? Seguindo à risca todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e todos esses que querem nos colocar num estado de pânico, de pavor, de medo, que é justamente o que o povo de Israel apresentou diante do relatório dos espias. Os espias eram esse tipo de dos jornalistas do momento, né? Não, eles foram lá, eles viram tudo e estão trazendo essa que é a verdade, o fato é esse. E o povo reagiu com medo, com pavor tremendo em relação a isso. Não, vamos fazer assim que vai dar tudo certo. E hoje a gente também está, querendo ou não, um pouco nessa direção, né? Um excesso de preocupações, dúvidas, incertezas, medos que estão se abatendo diante de nós, da sociedade como um todo, mundial, mas também da igreja. Por mais que nós preguemos, por mais que nós já tenhamos ensinado várias coisas, né?
É fato que a igreja tem se preparado para esse grande momento, né, de um grande desafio que viria, mas talvez nós interpretássemos isso de uma outra maneira. Talvez a nossa preocupação era um outro tipo de afronta, um outro tipo de inimigo que nos tiraria a paz, faria com que nós nos escondêssemos e etc., ficássemos com medo. Mas agora apareceu uma situação totalmente nova, totalmente diferente, uma ameaça de um vírus desconhecido, né, invisível, mas que está aí, a gente sabe que fazendo algumas vítimas, possivelmente fará outras mais, e temos também, por parte dos especialistas, as recomendações que são necessárias para seguirmos. Mas e daí? O que faremos agora como igreja? Até quando toda essa situação vai durar? Vamos permanecer como estamos? Tudo isso é prudência? Vamos ficar um mês, 2 meses, 3 meses, isolados, enclausurados dentro de casa? Como é que está a sua fé, meu irmão? Como é que você tem se apegado em Deus? Como é que você tem desenvolvido a sua fé? Nós temos dentro do povo de Deus também várias pessoas com opiniões contrárias. Tem aqueles que estão apavorados, estão tristes porque não estão conseguindo se reunir no templo para orar, para cantar louvores ao Senhor junto com os irmãos da igreja, etc. Temos aqueles que já não vão ao templo, né, os famosos desigrejados, que para eles não está fazendo diferença nenhuma, que a relação deles é entre eles e Deus. Então, estar de quarentena ou não faz pouca diferença. Inclusive também muitos em relação à sua vida devocional. Já não faz muito sentido. Então são várias as opiniões que estão sendo apresentadas, irmãos. E o que fica para mim e para você é: nós temos agido de fato com prudência, com as atitudes que nós temos tomado diante desse cenário, ou nós temos agido com conveniência? Como tem sido esse tempo de quarentena? Você sabe muito bem como você tem se conduzido nesse período de quarentena. Tem feito as maratonas da Netflix? Tem tomado todo o seu tempo em banalidades, coisas que não edificam? Talvez não sejam nem pecado, mas o ponto não é esse. O ponto é: tem edificado a sua vida de fato? É isso que essa reflexão traz para nós. Temos uma promessa clara, Deus quer nos abençoar, Deus tem a bênção dele sobre nós. Temos os desafios pela nossa frente, que se desafiam, a todo momento se apresentam novos desafios. Esse desafio atual não será o último, apesar de muita gente já estar assimilando, né, com várias cogitações aí, né, do que é, o que não é, é a volta do Senhor, não é, é o Apocalipse, não é. O fato é que o Senhor tem nos permitido viver esse momento. E como nós temos vivido esse momento? Debaixo de uma prudência, de uma extrema prudência, que está mais caminhando para ser uma conveniência. Está conveniente, e a gente sabe que está sendo conveniente para muita gente, dentro da igreja e fora da igreja. Muita gente que já não vai mais às reuniões nos templos há muito tempo, então não faz diferença nenhuma. E para aqueles também que não creem em Deus, a conveniência de estar em casa, imagina, salário garantido na conta, plano de saúde, plano dentário, podem fazer os seus serviços home office, não tem nenhum perigo de perder os seus empregos. E aí, se metade da população do Brasil ou do mundo vai perder o emprego ou não, não é muito a minha preocupação. É importante que eu estou aqui, né, e vou fazer apologia para isso. Qual o cenário mais perfeito do que esse, né, para muita gente? Não trabalhar, teoricamente, nem todo mundo consegue desenvolver suas atividades home office,
e mesmo assim ter salário no final do mês. E ainda lançam-se campanhas de não demita, né, não tentando convencer os empresários a não mandar as pessoas embora, mas não sabem que as contas não fecham no final do mês. Como eu consigo manter o empregado com carteira assinada, com todos os benefícios, sem produzir nada nas fábricas, nas empresas? Então, nós como cristãos, apesar de termos liberdade de escolha, de opiniões sobre vários aspectos, a gente precisa ter um pouquinho mais de lucidez e pedir a Deus nesse momento discernimento sobre tudo isso que está acontecendo. Não se bandear para um lado, para o outro, que a gente ache melhor, mas ter essa cautela de pensar e refletir de fato em tudo isso que está sendo apresentado para nós. Isso é cautela? Isso tem sido de fato uma forma prudente de lidar com essa situação? Ou temos sido excessivamente convenientes com a situação que está se apresentando? Quanto tempo tudo isso vai durar? Quanto tempo nós ficaremos assim? Muita gente satisfeita, talvez seus pastores estão alimentando via internet, já estão, ah, muitas igrejas, opiniões de cada um se dividem, estão já fazendo a ceia online, batizando online, então já estão utilizando a ferramenta da internet profusamente, né, de várias formas, questionáveis ou não. É assim que vamos caminhar daqui para frente? Não há importância em nos reunirmos publicamente mais, o templo não faz diferença alguma? Essa reflexão que eu queria trazer para nós, irmãos, nessa noite. Pensarmos sobre tudo isso, tudo que está se passando, termos a capacidade de olhar para nós, né, principalmente, né, e aí eu chamo a atenção dos crentes no Senhor, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, talvez aqueles que sejam somente curiosos, que têm uma ideia sobre Deus, mas que nunca se envolveram profundamente com isso, possam fazer vários julgamentos, ter vários pensamentos, mas eu chamo a atenção sua, que é um membro de igreja, que conhece a palavra de Deus, tem lido a palavra de Deus dioturnamente, para que você reflita nessa passagem que nós passamos sobre a reflexão que foi feita ali em Números, sobre o relatório daqueles espias para a entrada na Terra Prometida, os desafios que ali se apresentaram e a forma como o povo de Deus reagiu a tudo isso. Como nós, como povo de Deus, estamos reagindo diante de toda essa situação. Como os nossos grupos têm se dividido, como nossas opiniões têm se dividido em relação a isso. Muitos pastores estão reclusos e atuando como Moisés e Arão, se prostrando no chão e chorando. Deus tem levantado, por outro lado, Calebes e Josués, né? Dando uma opinião para o povo, para que o povo levante a cabeça, para que o povo erga os olhos e consiga ver a esperança do Senhor que está acima de tudo isso, a promessa do Senhor que é garantida, a boa mão do Senhor que está sobre esse povo. Que nós não percamos a oportunidade de passar por esse momento crendo na boa mão do Senhor, na soberana graça, bondade e misericórdia do nosso Deus. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.